Então, se eu vou utilizar essa máquina, eu posso manter. Mas eu tenho um prazo, quando é que eu vou utilizar? 1, 2, 5, 10, 20 anos? Não adianta eu me manter com essa máquina guardada. É melhor eu vender ou fazer alguma doação. Os relatórios que são mantidos, né, precisam ser mantidos por quanto tempo? Então, muitas empresas, né, então quem trabalha já, sabe que todas as empresas elas têm um arquivo, né, que a gente chama de arquivo morto. E lá a gente guarda todos os relatórios que foram retirados, que a gente precisa manter. Se não for aqueles documentos legais, por quanto tempo eu preciso manter? Às vezes a gente fica guardando tanto material que acaba aumentando um volume muito grande no arquivo morto, que aí a gente vai entender que aquele arquivo já não dá mais para aquele material que eu estou armazenando, né, que eu estou arquivando aqueles documentos, e aí eu preciso ter um outro espaço para fazer um outro arquivo, que na verdade a gente poderia enxugar o que já existe. Então, se não for um PCMSO, um PPRA, uma coisa que a gente possa manter, então vamos ver se a gente pode eliminar aquele relatório ou não, né? Por quanto eu posso guardar? Então, por 1 ano e eu já descarto, então isso aí eu vou reciclar, né? Então, eu vou manter aquele espaço dentro do meu arquivo. Certo? Então, o que é realmente importante para que eu possa tomar minhas decisões? Então, é outra pergunta também que a gente tem que fazer. Então, o senso de utilização, que a gente está discutindo aqui agora, ele também pode ser utilizado nas palavras. Né? Muitas vezes a gente fala alguma coisa que a gente não deveria dizer, e aí também a gente precisa ponderar. Então, ele também pode ser utilizado nas palavras, na questão comportamental das pessoas. Então, a questão de conscientização. Então, se eu não preciso de algum item, eu não vou adquirir. A pessoa não precisa, então eu não vou dar nada para ninguém, não vou ter que fornecer nada para ninguém se ela não está necessitando. Antes de falar, é preciso que eu pense e resuma as minhas palavras para que não tenha muito rodeio. Então, se está ruim, não aceite. Né? Existem pessoas que são consumistas e aí vão comprando, compram roupas que ficam guardadas dentro do armário e aí não sabe quando vão utilizar, quando decidem um dia usar, já não dá mais, tem que fazer alguma doação. Então ficam guardando para quem sabe, né, conseguir entrar de novo naquela roupa. Então, esse é o conceito desse primeiro S. Eu acho que a gente tem alguma pergunta, né, Tatiana? Temos sim, do Poliscado, o aluno Dirami. Em uma empresa, sem a participação efetiva do próprio empresário, é possível se conseguir êxito neste programa? Boa noite, Dirami. Então, boa pergunta a sua. Então, será que se a alta direção ou empregador, ele não participar desse programa, ele vai funcionar? Com certeza não. É preciso, a gente vai ver aqui, que é preciso que haja sempre esse elo, essa ligação entre o técnico de segurança, os colaboradores, né, os empregados e o empregador. Senão, nenhum programa de gestão ele vai conseguir funcionar da forma correta. Mais alguma pergunta, Tati? Não, não temos mais dúvidas. Então, vamos voltar. Então, esse é o nosso primeiro S que a gente falou aqui, o senso de utilização. Então, quais são os benefícios do CERI? Então, liberação do espaço físico, né? Vou ter ganhos de espaço, diminuição de acidentes, diminuição de custos de manutenção, reutilização de recursos e melhoria no ambiente de trabalho. Então, você já está perguntando, peraí, o que é que o senso de utilização tem a ver com a redução de acidentes? Tem tudo a ver. Então, se eu mantenho no espaço materiais que eu não preciso, né? Então, vamos imaginar uma empresa onde ela guarde vários maquinários dentro de um estante. Então, ali eu estou criando uma situação de risco que não deveria ter. Né? Então, se esse material cai, pode machucar alguém. E, às vezes, a gente mantém uma coisa guardada por muito tempo, a gente não sabe como é que estão as condições das prateleiras, né? Daquele estante que está armazenando essas máquinas, por exemplo. Ou então, quando a gente guarda muito material junto, né? Então, pode ter a proliferação de algum mosquito, de algum inseto, ou então de ratos, né? Então, que podem transmitir doença. Então, eu posso evitar acidentes se eu tiver também essa redução e vou ter ganho de espaço. Então, vamos falar agora do próximo S, que também é importante para que faça funcionar esse programa. É o CEITOM, que é o senso de arrumação. Então, é arrumar as coisas necessárias, agrupando-as para facilitar seu acesso e manuseio. Então, a gente falou do primeiro senso, que é utilização. Então, eu separei o útil do inútil. Agora, eu preciso organizar aqueles itens que eu defini como úteis para mim. Então, é esse o senso, né? O próximo passo. Eu posso começar pela arrumação e depois ir para o senso de utilização? Não. Então, o programa que foi definido pelo Kaori Ishikawa segue esse padrão, essa metodologia de trabalho. Então, eu só posso organizar uma coisa depois que eu definir o que é útil para o meu trabalho, para desenvolver a minha atividade.
Então, no senso de arrumação, a gente deve arrumar o que for necessário, utilizando uma metodologia eficiente para facilitar o acesso e manuseio. Temos alguma pergunta, Tati? Temos sim, do Paulo Caruaru, o aluno Everton. De quanto em quanto tempo é feito um PPRA e um PCMSO? Então, não tem muito a ver com a aula de hoje, mas a gente vai falar sobre PPRA e PCMSO, mas eles são anuais. Tá? Então, são programas que têm que ser feitos anualmente. Então, vamos lá. Mais alguma pergunta, Tati? Não temos mais dúvidas. Então, vamos lá voltar para a nossa aula. Então, a gente deve arrumar sempre o que for de fácil acesso. Por que eu tenho que manter as coisas de fácil acesso? Então, imagine vocês, estão trabalhando lá na empresa, são todos técnicos de segurança, né? Assim que vocês terminarem o curso, se Deus quiser, vão estar todos empregados aí, arrumando estágio, né? Então, vocês vão estar trabalhando e aí vocês vão assumir, né, a gestão de uma pessoa que está saindo. Então, tem um técnico ou estagiário que está saindo e vocês vão entrar no lugar desse funcionário que não vai mais trabalhar lá. E ele passou para vocês as atividades, mas ele deixou de passar onde é que ficam as coisas arquivadas, onde é que eu posso encontrar o PPRA, por exemplo, que foi a pergunta do nosso colega. Então, o que é que vai acontecer? Se não tiver devidamente arrumado, organizado, como é que vocês vão conseguir encontrar isso depois, quando o empregador solicitar, por exemplo, ou tiver alguma fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho? Então, vai ser difícil. Então, é preciso que esteja implantada essa questão do senso de arrumação de ordenação, porque vai ser fácil acesso, fácil localização. Arrumar não é simplesmente, né, colocar as coisas no lugar. Então, não basta só eu arrumar. É preciso que eu também tenha estabelecido critérios para ordenar, pois assim eu conseguirei organizar tudo com eficiência, né, com eficácia. Então, se eu consigo manter o meu padrão, se eu defino que ali eu vou arquivar, defino, por exemplo, dentro do arquivo, eu vou arquivar por numeração e eu vou ter na lateral os números que são correspondentes atrás dos documentos. Ou então, vou fazer um arquivo por ordem alfabética. Eu vou separar por áreas, por setores, por departamento. Então, esses são padrões que devem ser seguidos para que torne fácil, né, o acesso quando precisar, por exemplo, numa fiscalização, que sempre acontece e a gente precisa ter conseguir encontrar logo esses documentos que são necessários. Certo? Então, para implantar esse padrão que a gente está falando aqui, né, de organização, é preciso que eu padronize a nomenclatura dos objetos. Então, cada objeto é preciso que tenha nomenclatura. Utilizar um sistema de cores para facilitar a identificação. Um lugar diferente para cada objeto e cada objeto em seu devido lugar. Identificar o conteúdo das estantes e dos armários. Não sei se você já tiver a oportunidade de ir em alguma empresa, né, então algum setor, algum departamento, onde eles tenham aquele armário bonitinho onde guarda materiais de escritório. Então lá tem escrito canetas, né, fita adesiva, cola, tudo separado. Então fica muito organizado, né, você consegue localizar e sempre que aquele material acabar, né, melhor visualização para quando eu preciso repor, né, fazer a reposição daquele material, e vai estar sempre todos no seu devido lugar. Então, minha mesa de trabalho hoje, né, eu também não sou uma pessoa tão disciplinada na questão do 5S, porque às vezes, né, no corre-corre do dia a dia do técnico de segurança do trabalho, a gente às vezes esquece de arquivar algumas coisas e depois a gente vai gastando tempo com isso. Então, na minha mesa, né, para que eu não fuja esse padrão, tem sempre etiquetado os locais onde eu tenho que armazenar tudo. Então, existe lá um local para eu armazenar aqueles documentos que eu ainda vou mandar para arquivo. Então, lá tem um espaço reservado. Tem um local que eu boto para guardar o grampeador, para botar o furador. Então, tá tudo lá. O local que eu coloco o mouse. Então, tá tudo identificado para que eu não tire do lugar, porque isso facilita o meu trabalho. Certo? Então, identificar os documentos. Bota aí, por favor, Billy. É preciso identificar os documentos com numeração apropriada, né? Ou numeração, ou pelo nome do próprio documento que você está armazenando, por exemplo, e guardar em ordem alfabética. Utilizar o FIFO, né? Então, o que seria o FIFO que eu estou falando aqui para vocês? Isso está entrando um pouco mais na questão do sistema de gestão da qualidade de produção. Então, o FIFO, ele diz que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Quer dizer isso, numa linha de produção, então fechem os olhos aí, né, sem dormir, por favor, e imagine. Então, se eu começo a criar, né, para ela fazer um produto aqui na linha, aquele primeiro produto que eu comecei a criar,
é preciso que seja o primeiro. Então, já viram aquelas linhas de montadoras de veículo? Então, o veículo que entra na linha, ele é o primeiro que sai. Então, o primeiro entrou, ele é o primeiro que sai. Então, vai seguindo esse padrão para que eu não tenha, né, um acúmulo dentro da área de trabalho, na área produtiva, por exemplo, de estoque. Né? Então, eu vou evitar isso. Ou então, eu comecei a fazer alguma coisa, parei e vou fazer uma outra coisa. E aí eu vou acumulando várias atividades e não consigo concluir nada. Isso deve acontecer muitas vezes no nosso dia a dia. Então, quando a gente vai arrumar a casa, a gente começa arrumando a casa, aí o filho chama, por exemplo, sai, vai